Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui com mais um vídeo, né? E agora com o tema: será que todos os que cantam na igreja são levitas, né? Será que hoje as pessoas estão certas em dizer: vamos ouvir o levita, o irmão fulano de tal, vamos ouvir a levita, a irmã fulana de tal? Será que esse termo levita, ele é bíblico para com os nossos dias, para com a igreja atual, né? Será que esse termo levita, ele pode ser usado hoje para os irmãos, as irmãs, aqueles que têm um CD e que louvam na igreja? Bom, hoje aqueles que têm a responsabilidade de passar a verdade para o povo têm fracassado em sua missão. Quem são esses? Os pastores, os líderes. Eles têm falhado na missão de anunciar a verdade, né? De anunciar biblicamente o que as escrituras ensinam. Então, nem todos aqueles que louvam na igreja são levitas. E eu quero mostrar isso para você aqui, biblicamente. Amém? Então, você que está aí, né, em casa, ou você que está aí na rua, ou de repente na casa de um parente, e se tiver acesso à Bíblia, pegue a Bíblia e vamos meditar. Ou se você não está com a Bíblia aí no momento, mas tem um papel, uma caneta, anota as informações que eu vou passar aqui, porque será de grande importância. Então, irmãos, será que todos aqueles que louvam na igreja são levitas? Então, primeiro nós temos que entender quem eram os levitas, de onde depois surgiu, de onde tudo se iniciou, né? Então, vamos para Gênesis, capítulo de número 29, versículo 34. Nós vamos ver que Jacó, ele casou com uma mulher chamada Leia, né? Ele casou com uma mulher chamada Lia. Então, o que é que acontece? Nesse casamento, essa mulher, ela não poderia dar filho, né? Então, o que é que acontece? Nisso a Bíblia vai dizer que ela teve o primeiro filho, né? O Senhor atendeu ao clamor dela por ter filhos, né? E nós vamos ver no capítulo 29, versículo de número 32, que o primeiro filho que nasce é Rúben, né? O primeiro filho que nasce é Rúben. No versículo 33, o segundo filho que nasce já é Simeão, né? E no capítulo 29, versículo 34, o terceiro filho que lhe nasce é quem? Levi. Então, a tribo de Levi, né? Ou seja, os levitas passaram a existir a partir daqui. Da onde? Do casamento de Jacó com Lia, né? Então, olhando aqui para o versículo, nós vamos ver Gênesis 29, 34, né? Então, quem eram os levitas? Os levitas vinham do casamento de Jacó com Lia, né? Era o terceiro filho desse casal. Lembrando, o primeiro filho era Rúben, o segundo, que está no versículo, né, Rúben, depois vem Simeão, no versículo 33 de Gênesis 29, e o terceiro filho é Levi, que está no versículo 34 de Gênesis 29. Então os levitas, eles eram o terceiro filho de Jacó com Lia, né? Daqui surge a geração dos levitas, amém? Então, os levitas, eles eram trisavô de Arão e Moisés, né? Vamos ver lá em Êxodo capítulo 6, né? Eles eram o quê? Trisavô de Arão e Moisés. Êxodo 6, versículo 16 e o 19 e o 20. Diz assim: são estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137. O verso de número 19. Os filhos de Merari, Mali, Munsu, são estas as famílias de Levi, segundo a sua geração. Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e lhe deu Arão, Moisés
e os anos de vida de Arão foram 130 anos. Então, você pegando a genealogia, você vai ver que Levi era trisavô de Arão e Moisés, né? Então, qual era o serviço dos levitas? Será que os levitas, como hoje em dia a gente vê, vamos ouvir o irmão fulano de tal, o levita fulano de tal, será que os levitas naquela época eles cantavam, né? Será que os levitas naquela época só faziam cantar, não tinham outro tipo de serviço, né? E a gente vai ver aqui em Números, você que está com a Bíblia aberta, acompanhe. Números capítulo 1. Números capítulo 1, versículo do 47 ao 54, que diz assim: Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás censo dentre eles, os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo, acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarrumarão, e quando assentarem no arraial, os levitas armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Amém? Então o que é que acontece? Qual era a obrigação dos levitas? Cuidar do tabernáculo. Ou seja, eles iriam montar o tabernáculo, iriam desmontar o tabernáculo, iriam ministrar no tabernáculo, né? Tabernáculo que Deus dera o exemplo a Moisés, né, a figura de como seria. Então, os levitas, eles iriam ter a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, acerca da ministração, de sacrifícios e etc. Então, os levitas naquela época, eles tinham compromisso de cuidar do tabernáculo. Segunda coisa, nós vamos ver aqui em Números, capítulo 8, versículo do 5 ao 14, que diz assim, que vai falar agora sobre a consagração dos levitas. A escritura diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação e sobre todo o seu corpo. Farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e purificarão. Tomarão um novilho com uma oferta de manjar, de flor de farinha, amassará no azeite, tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão a mão sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão a mão sobre a cabeça do novilho, e tu sacrificarás um para a oferta do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Encerrando, e separarás os levitas do meio de Israel, dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Ou seja, aqui no capítulo 8, versículo do 5 ao 14, nós vamos ver a consagração dos levitas. Ou seja, os levitas, a partir desse momento aqui da consagração, eles iriam pertencer unicamente a quem? A Deus, como oferta movida. O que significa isso? Ou seja, algo vivo que iria servir ao Senhor. Isso quer dizer oferta movida, né? Ou seja, todo o tempo de vida que eles tivessem seria o quê? Para consagrar ao Senhor, para servir ao Senhor. Então, nós vamos ver
que os levitas bíblicos, né, eles tinham obrigação de cuidar do tabernáculo, tinham obrigação de cuidar das coisas do tabernáculo, de montar o tabernáculo. Aí eu pergunto, hoje existe tabernáculo? Hoje existe um templo para que os levitas possam desmontar ali o tabernáculo, possam montar? Será que hoje, isso referente aos dias de Moisés, será que hoje existe um templo para que os levitas exerçam seus sacrifícios perante ao Senhor, sacrifício pelo pecado do povo, sacrifício, será que hoje existe sacerdotes? E quando eu falo sacerdotes, irmão, é que Deus escolheu os sacerdotes da tribo de Levi, né? Deus escolheu os sacerdotes da tribo de Levi, ou seja, o sacerdote, o sumo sacerdote. Será que hoje existe o sacerdote, o sumo sacerdote? Será que hoje existe um templo para que os levitas eles atuem ali na área do sacrifício, na área das cerimônias, dos ritos que tinham, que o próprio Deus tinha constituído? Será que existe hoje? Claro que não. Então, como pois eu posso titular alguém como levita, se hoje não existe mais as funções que os levitas exerciam, né, perante o Senhor? Eles eram como oferta movida perante o Senhor, ou seja, eram pessoas exclusivamente que dedicavam a sua vida ao Senhor. Então essa expressão, o irmão é um levita, a irmã é um levita, é uma expressão totalmente errada. Totalmente errada. Biblicamente isso não existe, né? Biblicamente isso não existe, porque não existe levitas hoje. Amém? Primeiro, se o irmão que todos denominam como levita, se a irmã que todos chamam de levita é levita, aí eu pergunto, você é um descendente da tribo de Levi? Você é o único descendente da tribo de Levi? Filho de Lia com Jacó? Será que você parte da descendência desse casal, né, de Lia com Jacó, que gerou o terceiro filho, lá em Gênesis 29:34, que nasceu Levi? Será que você é um descendente de Levi para segurar esse título de levita? Claro que não. Você não é descendente de Levi, né? Você não é. Então, portanto, você sabendo disso agora, não aceite mais que as pessoas lhe chamem de levita. Não aceite mais que as pessoas digam, vamos ouvir o fulano de tal, o irmão levita, a irmã levita. Então isso é um termo antibíblico para nós hoje, né? Relembrando, não existe mais hoje o tabernáculo, não existe o templo, não existe os ritos, nem sacrifício pelos pecados para que os levitas exerçam isso perante Deus. Não existe o sumo sacerdote aqui na terra, não existe o sacerdote aqui na terra para que os levitas auxiliem a eles no templo. Não existe. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele pagou os nossos pecados, né, os pecados dos eleitos, pagou. Ele fez o único sacrifício aprazível que apaziguou a ira de Deus. Então o nosso sumo sacerdote hoje é Cristo. A Bíblia diz que ele vive sempre intercedendo por nós nos céus. Então o que é que acontece? Hoje a igreja de Cristo deve entender que muitas coisas, irmão, que se anda falando por aí, que é de Deus, que aquilo deve ser examinados biblicamente. E qual era a função do levita? Mostrei para você. Eles cuidavam do tabernáculo, de tudo que havia no tabernáculo, desmontavam, montavam, cuidavam, ministravam no tabernáculo, algumas coisas, auxiliavam o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, não existe mais essas coisas para que hoje se titule alguém como levita, né? Então, é um termo antibíblico. Amém? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Os levitas ele tinham um papel muito importante. Você sabia que o levita ele cuidava da palavra de Deus? Você sabia que o levita ele vivia ensinando a escritura? Você sabia que o levita ele tinha a responsabilidade de ler, né, ser um conhecedor das escrituras, ser um protetor da mesma e ensinar a mesma? Vamos para Neemias. Olha o que a escritura nos diz. Neemias capítulo 8,
Neemias capítulo 8, versículo do 1 ao 4, e depois vamos pular para o versículo 8, né? Então, vamos entender o que é que acontece aqui. Aqui no capítulo 8 de Neemias, Esdras, o sumo sacerdote, ele vai aqui fazer o quê? Ler a lei diante do povo, né? Ler. Ele vai ler, ele pegou a lei e agora está levando diante de todo o povo para ler. Então o foco aqui do capítulo 8 de Neemias é justamente esse, mostrar a leitura da lei, a explicação da lei, né? E aplicar essa lei, mostrar para o povo o que eles deixaram de fazer há muito tempo. Então indo lá. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sumo sacerdote, trouxe a lei, né? Trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, e todos os que eram capazes de entender. Os que ouviam era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então o que é que acontece aqui em Neemias? Note que todo o povo estava junto ali como um só. Então o que é que acontece aqui? Eles estavam dispostos a ouvir, né? Eles estavam dispostos a ouvir a palavra, eles estavam atentos, versículo 3, o finalzinho. E todo o povo tinha os ouvidos atentos a ler. O que é? O que é isso? Eles estavam totalmente com sua visão presa, os seus ouvidos presos, a boca do que o sumo sacerdote Esdras estava falando. Lembrando que, para ser um sumo sacerdote, tinha que ser o quê? Da linhagem de Levi, né? Deus separou os da tribo de Levi justamente para isso. Para quê? Para ministrarem a lei, para exercerem função de levitas no templo, auxiliar, como sumo sacerdote e sacerdote, ok? Então, sumo sacerdote, o sacerdote e aqueles que auxiliavam ali no templo eram todos da tribo de Levi. Então aqui, note que ele estava ministrando a lei, né? Ele estava ministrando a lei. O interessante é que o povo ele tinha ouvido atento, ou seja, eles estavam querendo ouvir, eles desejavam ouvir. Note que criança, né? Até as crianças, aquelas que poderiam entender, tinham capacidade de entender. E note que em Israel dificilmente havia, ou não vejo na Bíblia, raramente isso, vê que uma criança de Israel tivesse má capacidade de entender a lei, porque desde pequenos os pais já exerciam o que nós conhecemos hoje, os cultos domésticos, né? Eles apresentavam a lei, apresentavam a vontade de lei de Deus descrita na lei, e com isso a criança ia memorizando, né? Um exemplo do que nós temos é Jesus, quando ele chega no templo, né? Os fariseus ali ficam impressionados com a inteligência que aquele menino Jesus, com 12 anos, tinha. Então, meninos de 12 anos em Israel, eles davam o que nós chamamos hoje lapada de Bíblia, né? Davam lapada de Bíblia. Então, aqui, todos aqueles que tinham capacidade de ouvir estavam. E note que desde a alva até o meio-dia, ou seja, isso aonde? Em pé. E eles estavam em um púlpito de madeira, ou seja, anunciando ali a lei. E seguindo aqui, no versículo 8, ele mais abaixo vai falar, né? Algumas famílias que estavam ali junto. E o interessante é, o versículo 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, olha aí, claramente, dando explicações, de maneira que
se entendesse o que lia. Então, quem era que estava dando explicação, né? Quem é que estava dando explicação, né? Lendo e explicando de maneira que o povo entendesse? Os levitas, né? É só você ler os versículos anteriores, você vai notar claramente. Os levitas, eles estavam, irmão, justamente fazendo isso, o quê? Lendo, explicando, né? E declarando ali para o povo de uma forma que eles entendessem. Então, os levitas, eles tinham a obrigação, né, também acerca da palavra. Aí eu noto hoje que aqueles que se denominam levitas hoje, aqueles que dizem assim, eu sou levita, o irmão fulano de tal é um levita, não tem compromisso nenhum com a palavra. Não tem compromisso nenhum. Então o que é que acontece? Hoje muitas igrejas que têm abordado aí, irmão fulano de tal é levita, a irmã fulano de tal é levita, não tem compromisso algum com a escritura. Irmãos, eu tenho conhecido pessoas que se denominam levitas, irmãos, que dá dó de chegar perto de uma pessoa dessa. Dá dó. Olha, 5 minutos você falando com essa pessoa, você já nota que não tem Bíblia. Não tem Bíblia. Não tem conhecimento bíblico. Se você for perguntar a essa pessoa o que é o evangelho, essa pessoa vai se enrolar tanto. Vai se enrolar tanto. Não vai conseguir descrever. Se você perguntar para essa pessoa o que é redenção, ela não vai saber explicar. Se você perguntar para essa pessoa o que é justificação e como se decorre a justificação na vida de um pecador, ela não vai saber falar. Se você perguntar para esses levitas atuais o que é a obra expiatória de Cristo, né? Se você perguntar para esses levitas hoje o que são os atributos de Deus, eles não vão conseguir responder. Eles estão mais presos, mais dedicados a louvarem e serem chamados de levitas do que irem para a palavra e ver que esse título não existe mais. Esse título não existe mais e que eles estão totalmente equivocados e devem se voltar para as Escrituras para que possam verdadeiramente exercer aquilo que Deus os chama aqui na terra, que daqui a pouco nós vamos ver, né? Então note que o povo ele tinha, os levitas aqui, eles tinham obrigação de lerem claramente, explicarem para que o povo entendesse. Ou seja, o que é que os levitas faziam? Eles traziam, possamos dizer, como nós chamamos hoje, uma pregação expositiva acerca da lei. O foco deles era esse. Eu vou ler, primeiro. Eu vou explicar, segundo. E terceiro, para que o povo entenda. Para que o povo entenda. Então, eles liam a lei, explicavam. E terceiro, o povo iria entender. O foco deles era esse. Queriam que o povo entendesse. Ou seja, para você, meu irmão, que está numa igreja, que o seu pastor ou sua pastora, seja lá o que for, ele chama de levita, dizendo fulano de tal levita, eu quero dizer para você, não existe levitas. Esse termo não existe. E hoje, aqueles que são chamados de levitas estão exercendo um título que não existe nem lhe cabe. Repito aqui novamente, se você é um levita, então quer dizer que você é o único descendente de Levi, né? E onde depois está o tabernáculo ou o templo para o que você ministre? E onde depois está o sacerdote ou o sumo sacerdote para que você o auxilie? Não existe. Então, esse título para você de levita, você que canta, é um título contrário às escrituras, porque essa função já passou. Essa função já passou. E para você que se considera levita, eu quero dizer para você, meu irmão, volte a sua vida para as escrituras. Volte a sua vida para as escrituras para que você possa se firmar na verdade, para que você possa se firmar, né, nas escrituras. Não vá pelo aquilo que o povo diz. Ah, o irmão de tal tem uma voz bonita, o irmão de tal é um levita. Não, não. A partir de agora, você que está vendo esse vídeo e até onde ele alcançar, você que tem há muito tempo esse título levita em sua vida,
A partir de agora, quando as pessoas lhe chamarem de levita, você diga: não, eu não sou levita. Então, se eu não sou levita, o que é que eu sou? Então, o que somos hoje? Né? O que somos hoje? Se o título levita, né? Se o título levita, ele não existe hoje mais, como pois eu sou conhecido? Como pois a igreja de Deus é conhecida hoje? Biblicamente, vamos para a escritura. Olha aqui. Aqui em João, capítulo 4, versículo de número 23 e 24, diz assim a escritura: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se hoje nós não somos levitas, o que somos? Hoje nós somos adoradores. Então você que vem há muitos e muitos anos carregando o título de levita, descarte esse título de levita que abordaram para a sua vida, esse título que hoje não lhe cabe mais, descarte esse título e a partir de agora você é um adorador. O Pai está à procura. Então, se Deus ele está à procura, é porque não é fácil de se achar. Alguém que adore a Ele em espírito e em verdade. E o que quer dizer em espírito e em verdade? É adorar a Deus sem se preocupar com fama, sem se preocupar com aplauso, sem se preocupar com elogio, sem se preocupar com posição, sem se preocupar com mais nada. Ou seja, adorar a Deus em espírito e em verdade é dedicar toda a sua voz, dedicar toda a sua vida, toda a sua estrutura de cordas vocais ao Senhor, adorar Ele em espírito e em verdade, ter a Ele como foco. Ah, Senhor, você não deve estar preocupado. Ai, meu Deus, será que a minha voz agradou o povo? Será que a minha voz trouxe algum arrepio ao povo? Não. Um adorador, ele não se preocupa em trazer arrepios àqueles que estão a ouvir. Ele não se preocupa se a tonalidade de voz dele alcançou aquela meta. Não. O verdadeiro adorador, ele está preocupado. Meu Deus, eu te louvei. Será que esse louvor agradou o Senhor? Será que esse louvor, Senhor, o Senhor recebeu? Será que esse louvor o Senhor recebeu com um cheiro suave? O verdadeiro adorador, irmão, ele não está preocupado com aplauso, nem está preocupado com agenda. O verdadeiro adorador que Deus está à procura, e note que, olha o que a Escritura diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ou seja, adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque são estes, olha aí, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, Deus ele está à procura, irmão, de adoradores aqui na terra, que o adorem e tenha em mente a glória somente a Ele, acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Então nós temos que entender isto. Você que louva a Deus, você que adora a Deus acima de qualquer coisa, eu quero dizer para você, meu irmão, você foi achado por Deus. Você que adora a Deus acima de qualquer coisa, acima de fama, acima de aplausos, acima de elogios, acima de qualquer agenda, você que adora a Deus e tem preocupação em prestar uma verdadeira adoração, com o coração quebrantado diante de Deus, Deus lhe achou. Deus lhe achou como adorador perante Ele. Então hoje não existe, mais uma vez repito, não existe esse termo de que existem levitas hoje. Não existe levitas hoje. Biblicamente, o ministério de levitas encerrou-se. Não existem. E eu sei que essa é uma verdade que pastores hoje não ensinam. Eu sei que essa é uma verdade que bispos hoje não ensinam. Os falsos apóstolos de hoje não ensinam. Eu sei que esse ensinamento aqui é um ensinamento que vai bater de frente com aqueles que se consideram levitas, com aqueles que louvam e são chamados levitas. Mas esta é a verdade. Não existem levitas hoje. Deus ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você que adora a Deus de todo o coração, né, que está preocupado em agradar a Deus e não aos homens, Deus lhe achou, você é o adorador.
Você é o adorador que Deus está à procura. Amém? Então, os levitas bíblicos, irmão, os levitas bíblicos, eles cuidavam do tabernáculo, eram consagrados à sua vida, né? Primeiro, vou dar aqui os versículos para os irmãos. Eles cuidavam do tabernáculo, Números, capítulo 1, versículo do 47 adiante. Eles cuidavam do tabernáculo, eram consagrados a Deus, né? Números, capítulo 8, versículo do 5 ao 14, né? A sua herança, né? Você vai ver aí em Números 35, Deuteronômio 18, Josué capítulo 21, acerca da herança dos levitas, né? E por cima, os levitas bíblicos, eles exerciam aquilo que anteriormente eu falei: ler a lei, explicar a lei e aplicar essa lei. E Neemias capítulo 8, versículo do 1 ao 5 e do... Pronto, Neemias capítulo 8, versículo do 1 ao 8. Você vai ver claramente o que os levitas bíblicos exerciam, né? Então, não existe essa de que o irmão é levita ou a irmã é levita, né? Então, hoje, os que estiverem vendo esse vídeo já vão passar a aprender mais essa verdade bíblica. Não existe. E essa de que o louvor liberta, né? Muito, olha, irmão, há 100 e alguns anos aí a Assembleia de Deus, ela vem, ela e os seus membros vem dizendo que o louvor liberta, né? E algumas igrejas pentecostais por aí afora têm ensinado aos membros que o louvor liberta, né? O louvor liberta. Então o que é que acontece? Você pode chegar em qualquer igreja pentecostal ou neopentecostal, né? Você vai ver que os membros têm em mente que o louvor liberta. Ah, o louvor liberta. Não, irmão. Nós devemos entender uma coisa. Uma coisa. Qual? Vamos para as Escrituras. Olha o que é que a Bíblia vai nos dizer aqui em João. João 8, versículo 32. Ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Aí podemos dizer, quem é essa verdade? A própria Bíblia vai nos dizer, olha aí, quem é essa verdade? No versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a verdade é que liberta. E quem é essa verdade? Cristo. Então o louvor ele não tem poder algum de libertar ninguém, né, irmão? O louvor ele não tem poder de libertar, não. Quem liberta é quem? Jesus Cristo. Ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E mais uma prova de que Cristo é a verdade, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Cristo é a verdade que liberta. Então essa de que louvor liberta é uma história antibíblica. É uma história totalmente contrária, né? Às Escrituras. Aí muitas pessoas podem usar e dizer assim, não, pastor, mas só que e Saul, né? Lá em 1 Samuel 16, do 14 ao 23, a Bíblia vai nos dizer que Saul estava atormentado por demônios e Davi tocava a sua harpa, né? E o demônio era expulso. Não, entenda uma coisa, o demônio não era expulso. Primeiro, quem foi que autorizou aquele espírito mau para atormentar Saul? Quem foi que autorizou? Deus. Então Deus, ele autorizou aquele espírito mau, né, para atormentar Saul. Então quem poderia tirar aquele espírito mau? O próprio Deus. Então note que se você for ler 1 Samuel 16, do 14 ao 23, o espírito mau ele não era expulso. Saul apenas se acalmava. Saul apenas se acalmava, ou seja, se acalmar não quer dizer que é expulsar. Agora, se o texto dissesse, não, e Davi tocou a harpa, dedilhou a harpa, e o espírito mal foi expulso, aí eu podia dizer, não, o louvor ele tem poder para expulsar demônio, mas não tem. O louvor não liberta ninguém. O louvor não liberta ninguém. Amém? Então, Davi tocando ali, dedilhando a harpa, ele não estava expulsando o demônio, pelo contrário. Pelo contrário. Apenas se acalmava, porque Deus permitiu e o próprio Deus poderia tirar.
né? O próprio Deus poderia tirar. Aí outros vão usar o texto. Não, e lá é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 25 ao 26. E a Bíblia diz que as cadeias se quebraram e Paulo e Silas foram soltos, porque um orava, outro cantava. Entenda. O que foi que libertou Paulo e Silas daquela cadeia? Foi o louvor? Não. Isso é fácil de responder, irmão. Quando a gente vai para as escrituras próprias se explicam. O que foi que libertou Paulo e Silas da prisão? Foi porque ele orou? Foi porque ele cantou? Não. Em meio às provações, Paulo estava demonstrando aquilo que ele ensinou para os irmãos há muito tempo. Que ele não tinha a vida dele por preciosa, contanto que fizesse a vontade de Deus. E o que foi que o próprio Deus disse para ele? Atos 9, versículo 15 e 16. Quando Ananias disse, eu não vou. Aí o versículo 14 de Atos 9. Aí Jesus disse o quê? Em Atos 9, 15 e 16. Disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os reis, os gentios da terra. Né? No versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Ou seja, Paulo ali preso naquela cadeia, junto com seu amigo de missão, Silas, ele não estava triste, não. Ele não estava triste, não estava aterrorizado, não. Eles estavam cantando e orando porque estavam felizes. Então o que libertou Paulo e Silas da cadeia não foi o louvor nem a oração. O que libertou eles dali foi o quê? Os propósitos de Deus. É simples, irmão. O que libertou Paulo e Silas dali não foi o louvor nem a oração, foi o propósito de Deus. Foi o propósito de Deus. Deus exerceu o ministério apostólico chegar até aqui. A outros, Deus permitiu ser preso, mas permitiu ser liberto. Um exemplo. Atos dos Apóstolos. Você vai ver aqui no capítulo 12, né? Aqui no capítulo 12, em Atos dos Apóstolos, que Tiago foi preso, né? Tiago foi preso e foi morto por Herodes Antipas. Ou seja, o contexto aqui é o seguinte. Herodes, na época, ele tinha contraído uma grande dívida, né, com Roma. Então, o que é que acontece? Herodes Antipas aqui, ele é neto, ou seja, filho de Herodes o Grande. Então, ele tinha contraído uma grande dívida com Roma. E o que é que acontece? Ele foi preso por Tibérios. E nessa prisão passou lá, ficou preso. Quando Tibérios morreu, houve alguns comentários acerca disso aí e tal, e libertou Herodes. Ele assumiu a Palestina, Samaria, Judéia. Ele passou a dominar aquela região ali toda. E para ele fazer alguma coisa acerca da dívida com Roma, como ele sabia que os romanos não gostavam dos cristãos e etc., o que foi que eles fizeram? O que foi que Herodes Antipas fez? Ele pegou, sabendo que os judeus gostavam de matar os cristãos, de perseguir aqueles que pregavam acerca de Jesus, de seu evangelho, o que foi que ele fez? Então, para mim, impressionar os romanos e para mim ter o favor do povo judeu, né? Do povo judeu, o que é que eu vou fazer? Eu vou perseguir os apóstolos, os cabeças, vou perseguir aqueles que servem a Cristo. Então, o que foi que ele fez? Ele matou Tiago. Nossa, matou Tiago. Sim, Deus permitiu o ministério dele chegar até ali. Deus permitiu o ministério de Tiago chegar só até ali. O que é ministério? Serviço. Né? Ministério quer dizer serviço. Então, Deus permitiu que o serviço de Tiago, o serviço apostólico, chegasse até ali. Ele foi morto. Aí eu pergunto, e Pedro? Pedro foi preso por Herodes. Sim. Teve a festa dos pães asmos, que durava o quê? 7 dias. Né? Teve a festa da Páscoa, que durava 50 dias. Então Pedro ele tinha basicamente 57 dias de vida. 57 dias de vida. No final dessa festa era que Pedro ia ser apresentado para ser morto. Mas o que foi que Deus fez? Enviou um anjo. Qual foi o propósito ali? Libertá-lo. Será que Pedro ele foi liberto porque era bonzinho? Não. O que foi que Deus fez? Os propósitos de Deus foi que libertou Pedro da cadeia, né? Foi que libertou Pedro da cadeia. A igreja estava em oração, estava intercedendo. Basicamente, se a festa durava 7 dias, a festa de pães asmos, e a festa da Páscoa 50 dias, então a igreja estava orando há 57 dias pela vida do apóstolo Pedro. Ou seja, Deus permitiu que o ministério de Tiago chegasse até aqui. Ele foi morto. Mas Pedro foi preso.
e Pedro foi liberto. Então, o propósito de Deus foi para que Pedro seguisse o seu ministério apostólico mais um pouco, anunciasse mais, pregasse mais, anunciasse mais o caminho da graça. Então, não é diferente com Paulo e Silas. O que libertou eles dali da cadeia não foi o louvor. O que libertou eles dali foi o propósito de Deus. Saiam, anunciem. Houve salvação? Houve. Glória a Deus. Houve salvação ali na prisão? Houve. Porque eu sempre tenho dito, o que Deus faz é com esse propósito. Salvação e glorificação do seu nome. Onde há salvação, a glorificação do nome de Deus. Então os propósitos de Deus sempre caminham por isso, para a glorificação do seu nome. Então note, irmão, que isso aí é uma mentira total, né? É uma mentira total. Então hoje muita gente tem dito assim, irmão, você chegou na igreja agora? Não, mas antes de eu chegar aqui, Deus já estava, né? As pessoas elas usam esse termo por aí afora, né? Antes de nós chegar aqui, Deus já estava. Aí eu pergunto, será que isso é verdade? Que antes de nós chegar na igreja, Deus já estava lá? Outra mentira que criaram, há muitos e muitos e muitos tempos. E tem cristãos que no culto pegam o microfone, irmãos, e gritam, antes de nós chegar aqui, Deus, ele já estava, Deus, ele já se encontrava. Mais uma mentira. Eu sei que o contexto desse versículo que eu vou ler aqui com vocês é outro, mas vai nos levar a entender justamente isso aí. Mateus capítulo 18, verso 20, diz o quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O contexto aqui é o seguinte, Jesus vai falar aqui como se deve tratar um irmão, né, que é culpado. Um irmão que errou, como se deve tratar ele, né? Então, Jesus falou ali que em cerca de qualquer decisão, de qualquer assunto, onde tiver o nome dele, ele está presente. Então, o contexto aqui é referente ao irmão que é culpado, ok? Mas isso aqui nos leva a ideia de entender o que? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Ou seja, se as pessoas dizem que antes de chegar na igreja Deus já estava, eu pergunto, quem é que estava lá falando o nome dele para que ele estivesse no meio? Ninguém. Ninguém. Então nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que entender isso. Vamos aqui para Atos dos Apóstolos. Vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, versículo 47 e o 48. Diz assim: Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Você, casa aqui é referente ao templo, né? Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu meu trono e a terra estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, note que o escritor aqui, ou seja, quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi Lucas, né? O médico amado. Então, o que é que acontece? Deus ele não habita em casas ou templos feitos por mãos humanas. Eu pergunto, quem foi que criou a estrutura do templo? Não foi o homem? Então Deus ele não habita ali. Entenda onde eu quero chegar. Deus ele só está lá naquela estrutura onde nós denominamos como igreja porque nós estamos. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, não tem essa de que antes de eu chegar lá, Deus já estava. Não, pelo contrário. Quando a igreja chega, quando a igreja se reúne, ou seja, a igreja somos nós, quando a igreja se reúne, a presença de Deus chega. Né? A presença de Deus chega naquele lugar. Por quê? A igreja, onde a igreja está reunida, a presença de Deus também está presente. Ou seja, Deus ele não habita em paredes. Deus não habita em paredes, em estrutura criada por mão de homem, não. O verdadeiro templo somos nós. Então ali é o que? Uma casa de oração, onde nós se reunimos, oramos, lemos as escrituras, aprendemos, estamos em harmonia com os irmãos. Então ali, a estrutura onde nós denominamos como igreja é apenas uma casa de oração. A igreja somos nós. É dentro de nós que habita a presença de Deus. Então quando nós vamos para lá,
né, para a casa de oração, que é a igreja, né, fisicamente assim, a presença chega. Quando o crente chega na igreja, irmão, e se reúne, é ali onde a presença de Deus ela se manifesta. Porque nós somos o templo, como Paulo ele mesmo falou, em 1 Coríntios 6,15, diz assim, 1 Coríntios 6,15, diz assim, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis, partindo aqui para o versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o contexto aqui é Paulo falando sobre a sensualidade, né? Condenando a sensualidade, aqueles que vivem uma vida de prostituição e etc. Então ele está explicando aqui, ó, aquele que se une com a prostituta é um corpo só com ela, né, e etc. Então aqui ele nos leva a entender que nós é que somos o templo. A presença de Deus ela habita em nós, nós somos o verdadeiro templo. Então quando nós se reunimos, né, no lugar onde nós denominamos como igreja, onde é feito de parede, quando nós chegamos lá, não é essa de que antes de eu chegar lá Deus já estava, não. Quem é que estava lá adorando a Ele? Para que Ele estivesse. Agora, quando a igreja se reúne, quando a igreja ela está reunida, ali é onde a presença de Deus ela chega. Então essa é a realidade. Não tem essa de que antes de eu chegar, Deus ele já estava. Amém? Então, também tem aqui um assunto que eu quero falar sobre esses irmãos que dizem assim, pastor, eu já tenho tantas promessas, tantas e tantas promessas, e eu não vou morrer antes que as promessas de Deus elas se cumprem em minha vida. Eu tenho uma grande notícia para você, eu tenho uma verdade bíblica para você, eu tenho uma verdade que vai ferir o seu orgulho, eu tenho uma verdade que vai desconstruir aquilo que você pensou até hoje acerca das promessas. Sabe o que? Vamos para Lucas. Ô Dani, pega aqui um pouco d'água para mim. Tô com a garganta seca já. Lucas capítulo 2, versículo do 25 ao 29, que diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi até o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então, aqueles irmãos que dizem assim: eu tenho promessa de Deus e eu não vou morrer antes que a promessa de Deus se cumpra em minha vida. Você foi enganado. Você foi enganado. Por quê? Muitos irmãos que dizem isso aí, eu não vou morrer antes que a promessa de Deus se cumpra em minha vida, eles pegam a história de Simeão, e aplicam na vida deles, né? Tomar aqui um pouco d'água, irmão, que eu tô com a garganta seca. Então eles pegam a história de Simeão e aplicam para a vida dele. Aí eu pergunto: Deus, ele prometeu a você alguma coisa? Ou foram os homens que prometeram? Há uma questão. Há uma questão. A única promessa que hoje eu espero é aquela que Jesus fez. Eu vou, mas eu volto. Eu estou esperando só essa promessa, irmão. Unicamente só essa promessa, a volta de Cristo. Essa é a promessa que eu sei que vai acontecer. O que Deus ele quiser fazer em minha vida, ele irá fazer segundo a graça e a soberania dele. O bem ou o mal, Deus irá fazer. E o que ele fizer em minha vida, eu estarei aqui para dizer: Senhor, tu és bom,
tu és santo, tu és justo, tu és digno de glória, honra e louvor para todo sempre. O que Deus ele fizer, o bem ou o mal, para comigo, eu irei dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Então os irmãos hoje, eles pegam aqui Lucas 2, do 25 ao 29, e diz, não, se Deus prometeu para Simeão que ele não iria morrer antes de se cumprir a promessa, então eles aplicam isso aqui para hoje. Eu pergunto, isso aqui aconteceu uma única vez. Uma única vez. Isso aqui, irmão, não se repete para os nossos dias. Aí muitos irmãos dizem, pastor, o senhor está trazendo heresia. E as promessas que Deus me fez e ainda não se cumpriram. Aí eu pergunto, o homem quando promete, é o homem. Mas quando Deus promete, é Deus. Então hoje em dia nós estamos vivendo uma época em que existe os profetinhas, pessoas que se denominam profetas, né? E saem por aí profetizando, e as pessoas levam isso aí como se fosse o próprio Deus falando. Então o que é que acontece? Aquilo que o homem promete, ele mesmo se responsabilizará, mas aquilo que Deus promete, Deus o fará. Então, será que foi assim? Foi, Deus prometeu para Simeão, ele viu e disse, agora pode me levar em paz. Aí muitas pessoas dizem, não, mas eu não vou morrer antes que se cumpra a promessa de Deus em minha vida, né? Então vamos trazer aqui para você uma verdade. Aqui em Hebreus 11, né? Aqui em Hebreus 11, versículo 13, diz o quê? Todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, estes quem? Os patriarcas, Noé e os outros. Todos estes, ou seja, quando a Bíblia diz, e todos estes, ou seja, referente aos patriarcas, do capítulo 11, do versículo do 1 ao 13, você vai entender. Ou seja, todos estes, ou seja, Deus prometeu a Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Aí eu pergunto, Abraão viu a grande nação? Não. Deus prometeu a Isaac, Jacó. Eles viram? Não. Deus falhou? Não. Eles não viram aqui na terra. Mas quando chegar no céu, nas moradas celestiais, ele vai ver a grande nação que Deus disse que ia constituir a partir da promessa que ele fez a ele. Ele irá ver nos céus. Então o que é que acontece? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Ou seja, Deus ele não falhou. Então não tem essa de que eu não vou morrer antes que a promessa de Deus se cumpra em minha vida. Eu não estou nem aí, irmão. Se Deus ele quiser cumprir o que ele falou, ele fará. Se não, ele não fará. E eu posso questionar alguma coisa? Não. Eu sou criatura da mão dele. Eu devo aceitar a vontade dele. Então não tem essa de que eu não vou morrer antes que a promessa de Deus se cumpra. Aqui é a Bíblia. Todos estes morreram na fé, na certeza, né? Todos estes morreram na fé sem terem obtido as promessas, sem terem obtido aquilo que Deus prometera a eles. E mesmo assim, e Deus foi infiel? De maneira alguma. Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus ele é inerrante, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, juiz, justo. Ele é, simplesmente é. Então nós temos que entender. Não tem essa de que eu não vou morrer antes que as promessas de Deus se cumprem em minha vida. Aqui o texto bíblico está para nos dizer, todos os patriarcas morreram sem terem recebido. E mesmo assim, Deus, ele continuou sendo fiel na vida daquele povo. Irmãos, eu quero terminar o vídeo. Quero pedir a você que compartilhe, né? Compartilhe em grupos, compartilhe para amigos. Eu peço para você compartilhar, não para que eu fique famoso, não, porque o meu alvo não é esse. O meu alvo é que esta verdade que foi falada agora nesse vídeo, ela alcance outras vidas que estão presas no engano desses falsos profetas, amém? Então, não existe levitas, finalizando, não existe levitas hoje, né? Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade. Então, resumindo, não existem levitas. Você que é chamado de levita,
Não aceite mais esse título, seja homem ou mulher, jovem ou criança ou ancião. E se seu pastor ele prega dizendo que chamando pessoas de levita, você tem por obrigação de chamar ele, dizer: ó pastor, eu vi um vídeo e quero que o senhor assista. E apresente esse vídeo a ele. Diga: aqui pastor, a verdade. Eu conheci a verdade que o senhor não me ensinou nunca, de que eu não era um levita, pois eu não sou descendente de Levi, filho de Lia com Jacó, o terceiro filho desse casal. Então eu não sou da linhagem de Levi, portanto eu não sou levita. E não tem templo nem tabernáculo para que eu possa cuidar hoje, nem exercer meu ministério cuidando das coisas, dos rituais e das cerimônias. Então você pode apresentar esse vídeo ao seu pastor, dizer: aqui pastor, o senhor que chama pessoas de levita, assiste esse vídeo para que o senhor conheça a verdade e a verdade te liberta. Então compartilhe para que essa verdade alcance outras vidas, para que outras vidas conheçam as Escrituras e possam ser libertas de um falso engano. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, e que Deus nos ajude, porque estamos esperando a sua grande promessa, a volta de Cristo. Só tenha em mente isso. Deus ele me fez uma promessa. Qual? A volta de seu filho. E é nela que eu estou arraigado, estou firme, estou preso, ligado a essa promessa. Amém? E esta foi a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Até a próxima.